Olá, Olá, amigos. Tudo bem? Tudo bem, Thelma? tudo bem, graças a Deus, esperando que todos estejam bem também, né? Pois é, tudo bem com vocês, queridos? Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, né, para continuar o estudo do livro Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 9, Mediunidade e Fenômenos, e vamos começar a parte 2. Mas antes a Thelma vai falar rapidinho para a gente aonde que nós paramos na parte 1. É. Então, vocês lembram que lá no capítulo, na parte que nós estudamos, né, na última semana, Alexandre vem fazendo uma correlação, explicando aqueles companheiros que se inscreveram para o curso, né? Ele está administrando um curso com várias pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, emancipados da alma. Então, ele está fazendo um estudo muito profundo a respeito da mediunidade, distinguindo aí a questão da mediunidade e do fenômeno, né? Que a mediunidade, mostrando que a mediunidade ela necessita ser moralizada, mas ela existe independente da pessoa ser ou não moralizado, né? Que é uma Mas condição física, é né? uma condição física. Mas é importante que o médium entenda que esse desenvolvimento moral dele é assim primordial para que ele seja um médium equilibrado, um médium digno da assistência dos bons espíritos, né? Então ele começa essa preleção muito linda que a gente viu, né? E começa a mostrar para nós a necessidade que nós temos de entender esses mecanismos pelo lado moral, né? E já por duas vezes ele reforça que somos centelha divina, temos Isso todas as mesmo. condições divinas de desenvolver, de trabalhar, né? Quando ele faz a comparação da semente, de Aham. nos tornarmos essa árvore, Essa né? Nesse potência, sentido, né? essa potência. Mas É. nós precisamos fazer a nossa parte, estudar, crescermos e confiarmos Não também. existe aquele especial, nem esse especial. Todos somos iguais e podemos atingir esse patamar. Basta que nós nos aprimoremos, né? Exatamente. Então vamos começar? Vamos lá. Então, agora a gente vai para a parte 2, né? Isso. Quem vai ler Que sou eu, né? Eu vou Não, seguir. hoje agora sou eu. Então vamos. Alexandre, então ele está continuando, né? André Luiz Isso. está dizendo para a gente que o Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. E nós já vimos lá na parte primeira que ele começa a se transformar, né, já sendo de muita luz na prece inicial que ele faz. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de luz brilhante, de brilhante luz, né? Como ele estava recebendo também emanações da espiritualidade ainda superior, né? E aí ele fala: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará. Salvo e entrará. Sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais que a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, meus irmãos. Se vos disponde ao serviço divino, não há outro caminho senão ele. Ele aqui, com letra maiúscula, quer dizer, Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais ao recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Então, aqui é lindo esse slide, né, Thelma? Aqui ele fala da mediunidade com Jesus, né? E diz que a mediunidade é só um meio de comunicação, né? E aí ele está colocando esse meio de comunicação, entre aspas, ele coloca aí, né?
É verdade. E ele mostra Jesus aí nessa fala, né? O próprio Jesus, eu sou a porta. Então, se alguém entrar por mim, quer dizer, não existe mediunidade sem Jesus, né? A mediunidade equilibrada sem Jesus, né? Existem os fenômenos, né, Thelma? Mas Existem isso, fenômenos. aqueles que querem ficar só por conta do fenômeno. Né? E a gente já viu, né, que a mediunidade independe da moralidade, mas para nós sermos médios, sermos canais, sermos intermediários, médium é meio, né? Intermediário é aquele que faz a ponte. Então, nós precisamos estar nos aprimorando, e só podemos nos aprimorar com Jesus, né? Só através dele. Né? Nós E até, eu acho, se eu não me engano, é no Livro dos Espíritos, né, que tem umas perguntas sobre isso, né? Porque Kardec pergunta, mas se é uma questão que, né, que tem uma questão também moral, por que qualquer um pode ser médium? Os Espíritos falam que sim, que às vezes, mesmo esse com falta da moral, é permitido no sentido deles também poderem crescer, né? Ter oportunidade de crescer, né? Então, o fenômeno existe independente da da moralidade, moralidade. né? Exatamente. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, como ele colocou lá, né? E nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumir atitude muito diversa, fala André Luiz, né? Pareceu-me que em pleno tórax se acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora fios de sol, de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Vocês já se sentiram assim, amigos, assim, nem Thelma também? E vocês que estão aí conosco, né? Quando às vezes estão dentro ou da casa espírita, ou de uma celebração, de algo que a gente está, ou numa prece, que essa emoção vem e que a gente vai às lágrimas mesmo, né? Então eu fiquei vendo aqui essa figura de Alexandre, é porque a gente aqui às vezes não enxerga, né, Thelma? Vendo essa imagem dele iluminada dessa forma já nos causa emoção, né? Não é? Que Porque visão linda que deve ter sido. uma beleza, uma elevação de pensamento, né? De todas as nossas potências do espírito, né? Ali naquele momento de dedicar aquele ensinamento com muito amor, né? E muita verdade ao que ele está falando. A gente viu lá naqueles slides da parte primeira, né? A lealdade ao que ele é sabedor, né? Do conhecimento que ele tem, o respeito, isso tudo faz com que nós abracemos a nossa tarefa, seja ela qual for, né? No caso aqui, a mediunidade, com muito amor, com muita dedicação, né? Com muita certeza, né? Daquilo que nós estamos fazendo, né? Isso é que traz a emoção, que traz a verdade, né? Porque como é que nós vamos falar algo que nós não sentimos? É. Né? Então, em tudo tem que ter esse sentimento. E é o que estava ali envolvendo Alexandre naquele momento. E a espiritualidade, né, oferecendo todo aquele acolhimento, aquela ajuda ali naquela ambiência, realmente. É. E eu gostaria também de destacar esse que ele continua do slide anterior. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Aí, como a gente já falou, fica preso ao fenômeno e nada mais, mera possibilidade de informação como tantas outras. Mas ele diz aqui que esses que estão interessados somente na questão do fenômeno podem também ser levados a perturbações
e se tornar presa desses espíritos que são, como ele fala, todos nós e às vezes piores do que nós e que vão estar aqui juntos a quem nós estamos, com quem nós estamos nos sintonizando. Então ele lembra disso aqui, né? É preciso uma lucidez espiritual, né, para nós distinguirmos as situações em que pode nos envolver com uma fascinação, com uma obsessão. Exatamente. Né? Porque se nós formos começar a pensar somente em nós, na nossa tarefa, nas nossas capacidades, no que nós fazemos, no que nós oferecemos, nós vamos ficar doentes. Né? E isso é preciso nós termos esse equilíbrio, o bom senso, equilíbrio a todo momento. Né? E, mais uma vez, ele reforça: vós sois deuses. Né? Nós temos as possibilidades. O problema é o que nós vamos fazer com ela e com esse desenvolvimento dessa possibilidade. Né? Então, vamos. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmão mais velhos vos convoca ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Aqui ele vai nos colocando, né, Thelma, que nós, olha o que ele coloca, nós somos a coroa espiritual da face da Terra. A coroa é o que está acima. Então, de tudo aquilo que está na Terra, aqui encarnado, né, vivendo aqui no planeta material, materializado, nós somos o ápice, né, responsáveis que nós somos por toda a fauna, por toda a flora, por tudo isso, porque nós é que temos a inteligência para cuidar de todos esses reinos aí, né? Então, ele coloca isso aqui para a gente. E mais fala também que esses irmãos mais velhos, como ele já falou do exército, nos convocam o tempo todo ao convívio do Pai. Mas ainda a gente quer ficar aqui naqueles nossos instintos, né? Que ele faz a comparação com os animais, né, Thelma? Nós ainda temos muito dos instintos, né? E a gente lembra daquele trecho lá do Evangelho que fala da lei de amor, né? Que o homem no ponto de partida ele só tem instintos, né? Lázaro vem explicando isso. E depois, desenvolvido, ele tem sensações. E mais aprimorado, quando aprimorado, ele desenvolve sentimentos. É isso que nós estamos, porque a fase do fenômeno já passou, que foi quando surgiram as mesas girantes, né? Trazendo todo aquele fenômeno, mostrando que os espíritos existiam, mas que produziam aqueles fenômenos. E nós precisávamos de ter esse conhecimento que, além da morte, existe vida. Mas isso nós já sabemos. Então, agora nós estamos numa terceira fase, que é desenvolver os nossos sentimentos. Né? Exatamente. O momento agora é esse, estar desenvolvendo os sentimentos, educando os sentimentos, saindo do primarismo para trabalhar as virtudes, essas potências que ele disse lá, né? Na bolota do Carvalho existe ali uma exuberância. E nós temos essa exuberância dentro de nós. Se queremos chegar, né, nesse mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando, nós temos que despertar, né, Thelma? Sair, mas que ele fala aqui para a gente, que ele deixou bem claro, né? A gente ainda está totalmente ligado à questão dos instintos, né? Que pese a gente demore a acreditar, mas estamos. Né? Quando ele fala da vaidade, do orgulho, impulso sanguinário, quantos ainda estão aí?
não é? Instinto dos lobos, de traição, de traiçoeiro, né? Nós estamos aqui, quantos de nós não nos enxergamos aqui ainda assim, né? É isso. Então, esse capítulo fala de mediunidade, mas não tem como falar de mediunidade sem falar desse nosso crescimento interior, da nossa evolução espiritual e da nossa evolução moral. Não tem como. Porque a mediunidade exige de nós esse aprimoramento espiritual, senão é só fenômeno. Né? Exatamente, exatamente. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Então, é que a gente já viu, né? Nós vamos continuar sendo o que éramos aqui. Modifica-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhamento de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enorme equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Então, aqui ele vem sempre trazendo esses lembretes para a gente, né, Thelma? Quer comentar um pouquinho? Nós caminhamos ao longo dessas milenares encarnações, né? Vamos dizer milenares, porque nós somos espíritos, não somos espíritos criados nesta encarnação, nós viemos, né, de várias existências, então nós somos milenários. Então, trazemos essa viciação cristalizada por séculos, né? Esse instinto grosseiro, animalizado, trazemos as nossas tendências, né? Grosseiras, a gente estava falando no outro slide aí das nossas atitudes animalizadas ainda, né? E não será em uma encarnação que nós vamos nos dispor delas. Então, muitos séculos se passaram e nós vamos precisar de alguns séculos para nos renovarmos. Mas é preciso começar agora. Né? Como você falou da passagem de Lázaro, ele reforça aqui, né, que muitos de nós ainda temos interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Né? A passagem de Lázaro, o espírito, lá no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, isso. No capítulo 11, né, item 8, é exatamente isso, né? Então, lá ele faz Ele fala dessa nossa evolução. A caminhada evolutiva, né, do espírito a caminho do amor. Né? Então, até nós atingirmos a sabedoria, que é o que os espíritos superiores já atingirmos esse amor que Jesus veio nos ensinar, nós vamos passar por todas essas etapas evolutivas, né? Então, é uma caminhada longa, Não exigimos de nós nesta encarnação. Nós precisamos desenvolver em nós a vontade e o desejo de chegarmos lá um dia. Mas isso é um pouquinho de cada vez, né? Nós estamos no processo. Então, vamos. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, é o que você estava falando aí, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento das forças psíquicas, qual homem leviano, que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. É o que nós estamos falando. Quando a gente vai a qualquer um, a gente não sabe aqueles que estão se juntando a nós. E dependendo das nossas vibrações, olha lá o que está vindo até a gente, né, Thelma? Então, se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a pura manifestações de mecanismo fisiológico,
indene de educação e responsabilidade. Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Então, como ele reforça aqui, comunicação nós vamos ter, mas de que tipo de espíritos? É interessante esse exemplo que ele dá, né? Porque para nós operarmos uma máquina, né, nós precisamos de um curso, nós precisamos aprender, né, como é que funciona, o que nós precisamos de saber, o que nós precisamos de fazer. Então, E sempre, às imagina. vezes, só assim, e está sob supervisão, com alguém Isso. junto, te ajudando. Você passa por, às vezes, um período de estágio para depois ter condição de estar na tarefa, né? Até que você possa operar aquela máquina sozinho. Sozinho. Então, por isso chama-se educação da mediunidade. Antigamente chamava-se desenvolvimento da mediunidade. Mas desenvolvimento é quando uma coisa já está pronta que você vai desenvolver. A mediunidade, quando a gente começa o trabalho, nós estamos educando, porque ela precisa de dar direcionamento, né? Então, a educação da mediunidade precisa desse aprimoramento, de estarmos sob a orientação, de estarmos sob os cuidados, né? E não acharmos que nós já estamos prontos. Ah, eu já tenho 10, 20, 30 anos de mediunidade, já sei tudo. Não é assim. Nós estamos sempre aprendendo, né? É claro que temos um médium como Dona Ivone, que tinha uma caminhada, né, grande de experiências, ela teria tudo para ensinar, para nos ensinar, mas ela aprendia muito com Charles, Isso, né? com os Ela espíritos, aprendia né? muito com o doutor Doutor Bezerra de Bezerra. Menezes, né? E ela seguia aquelas orientações e vinha muitas vezes passar para nós através de seus livros, né? Devassando o Invisível, ela tem vários comentários a respeito disso. Então, a gente precisa de ser humilde para ouvirmos as orientações, aceitarmos essas orientações, né? E no caso, nós temos o nosso livro base, que é o livro dos médiuns, né? Escrito por Kardec, também com a ajuda dos espíritos. E tem médiuns que dizem que nem precisam estudar isso, porque estão ligando, não, eu já sou médium, já tenho a capacidade, né? A faculdade, não preciso estudar. Tem médiuns que hoje em dia falam isso, já falaram, né? Tem médiuns que não querem estudar. Então, é disso que que ele está falando aqui o tempo todo, né? Desse nosso crescimento. É isso. Lê um pouquinho, Thelma. Sim. Sem os valores da preparação, que é isso tudo que a gente está falando, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolveste, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Experimentaste todo o segredo, explicaste todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que a disposição da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Então, ele coloca aí vários temas que nós não dominamos, né? Que nós não sabemos. E para nós sabermos, o que a gente precisa? De estudar, estudar e estudar. Então, a mesma coisa a mediunidade, né? Porque se a gente quer essa preparação verdadeira, esse contato íntimo com os amigos espirituais que estão ligados ao bem, ao amor, a Jesus, nós precisamos nos educar. E ele fala ali, né?
companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor, nós vamos encontrar aqueles que não querem se preparar, não Exatamente. querem se aprimorar, nós vamos encontrar esses. E então encontrareis, logicamente, os irresponsáveis, que são esses que vão ficar junto a nós. Né? E aí isso não quer dizer, Thelma, eu estava aqui agora lembrando, porque assim, quando a gente está em trabalho mediúnico numa casa, uma casa espírita, né, nas reuniões mediúnicas, nós temos que ter condições de atender tanto aos espíritos necessitados, que às vezes vêm espíritos, né, ligados ao mal também, mas a gente tem que ter condições de poder atender aos benfeitores espirituais da casa, termos condições fluídicas, né, de sintonia para atender, porque ali nós estamos em trabalho. Não significa que, com isso, a mediunidade vai fazer com que a gente só receba espírito de luz, né, vamos dizer assim. Em trabalho, não é isso, mas a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que fazer com que essa possibilidade de comunicação, de ligação com o alto, nós estejamos prontos sempre para estar perto de bons espíritos que nos orientem, que nos ajudem a caminhar. Porque a gente não está falando aqui só de reunião mediúnica, nós estamos falando da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós somos médiuns em qualquer lugar, né? Principalmente em qualquer hora, lar, né? No nosso lar. A gente viu agora esse período da pandemia que exigiu de nós um comportamento mais voltado, né, para essa dedicação, para nos sentirmos seguros, né, diante dos fenômenos que continuam acontecendo. Mas existe um ser superior que coordena tudo isso, que é Jesus, né? Então, nós precisamos estar a serviço dele para nós termos bons êxitos, né? Acredito que seja isso. Você ou eu? Pode ler. Sou eu que estava lendo. Né? Qual é a vossa? Ele está continuando fazendo a gente pensar, né? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, olha bem, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra, dos raciocínios fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Então, aqui ele chama mais uma vez a atenção para o estudo, né? Para nós estarmos envolvidos não só com as palavras, mas com a dedicação, a assimilação, a vivência, né? E aí eu me lembrei, Márcia, só um instantinho, me lembrei, senão eu esqueço, no início do Espiritismo, existia todo aquele espetáculo, né? Até a gente passou há pouco tempo aí um filme que chama Rodin, né? Rodin, que foi Rodin, aquele... que é o Rodin, que né? Então, um mago, né? Que mostrava aqueles fenômenos maravilhosos, né? E ele era um médium de efeitos físicos em potencial e que aglomerava multidões, né? E se quem viu o filme viu como ele terminou, né? Como ele chegou ele não progrediu no sentido espiritual, né? E os próprios fenômenos derrubaram ele, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o fenômeno vai existir atraindo multidões, o aprimoramento não. E eu lembro até, você lembra daquela novela que teve em 2 edições, O Profeta, em que ele comercializa a mediunidade dele, que era fantástica, e a espiritualidade superior retira o dom dele, né?
E aí ele teve que se reencontrar com o pai novamente, para ele refazer os seus caminhos. Então, aqui Alexandre está fazendo assim: quantas pessoas veem essa maravilha que é a criação de Deus, e ele fala que não consegue identificar a existência de Deus, quanto mais outras questões, né? E aqui esse recado que ele dá: urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar de desenvolvimento interior das faculdades divinas. É a gente sentar, a gente fazer as nossas meditações, né? A gente acalmar, calar, né? Para que a gente possa... Exatamente. Né? Cuidar desse a gente tempo possa... e possa poder se comunicar, né? Possa poder se elevar. Né? Tratar dos nossos vícios, né? Trabalhar os nossos vícios, ter consciência primeiro que eles existem e trabalhar essa viciação, né? Que, como ele diz aí, né? Tão viciosa, tão destruidora como o álcool que embriaga, né? A maledicência, o julgamento, pensar mal das pessoas, né? A vaidade, a soberba. Tudo isso nós temos que ter consciência de que detemos isso e começar a trabalhar isso, né? Para nós realmente nos tornarmos espíritos melhores. Né? Isso aí, vamos nós. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos apóstolos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos? Nossa, esse trecho tocou fundo, né? Que às vezes nós viramos também estudantes profissionais, né? A gente só estuda, e o que ele está colocando aqui? Ele fala que é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte. Né? Então, ele quer dizer dos discípulos que estudam sempre, mas sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas. Quer dizer, a gente estuda, conhece, mas não bota em prática. Aí fica difícil, né? Viramos uma enciclopédia ambulante, né? Exatamente. Sabemos, né? Temos muito. Ele já falou isso num capítulo anterior aí, que ele fala que nós somos de muitas palavras. Mas de pouca ação, né? Ele sempre lembra isso aí, né? É isso. É uma fala muito clara, né, do Alexandre, desse instrutor maravilhoso, né? E a gente vai vendo aí como ele é capacitado, né? A gente passa a admirar ele como um instrutor mesmo espiritual que tem a moralidade, né? A autoridade moral na fala, com esse magnetismo todo que ele tem, e isso só vem nos acrescentar essas lições aí para a gente pensar, refletir. Essa aula de Alexandre, essa aula de Alexandre que eu falei, vamos pegar um caderninho, anotar e pregar, porque todos os livros são assim, mas esse estudo aí dele é bem interessante. Vamos ao nosso último slide. Catalogar valores não significa vivê-los, viu? Fazer as marquinhas não significa vivê-los. Exatamente. Mas já é um início, né, Thelma? Pelo menos a gente vai lendo isso aqui eu ainda não faço, isso aqui eu já estou conseguindo fazer, pelo menos a gente vai lá marcando. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar.
Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Então, a gente, mesmo estando ligado aos veículos inferiores, ainda trazendo todas essas mazelas morais que nós detemos, nós vivemos entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então, lá a gente não pode enganar. Aqui a gente vai levando, né? 80, 90 anos, 100, quem passa disso, né? E a gente vai levando. Mas quando chega lá, por isso que nós nos lembramos do irmão Jacó, porque ele caminhou com tanta segurança, ele achava que o desencarne, a morte seria tranquilo, e não foi, né? Quer dizer, não foi a nível dele, né? Para nós até foi, Uhum. porque ele teve muitas, como é que fala assim? Ele logrou muitas benesses, mas ele se deparou com dificuldades. Imagina nós, né? Falo por mim, né? Que ainda estamos longe desse trabalhador que ele foi. Então, a gente precisa muito de olhar para dentro e pensar, né, no que nós estamos tomando conhecimento, para nós caminharmos com seriedade, com responsabilidade. E não esquecendo, né, Márcia, quanto maior o aprendizado, maior A responsabilidade. responsabilidade. Né? Então, eu fico, para terminar, com essa frase dele aqui, né? Catalogar valores não significa vivê-los. Pois é. Então, que a gente catalogue os valores, porque é É importante, mas importante. que a gente possa vivenciar. Então, cada capítulo desse eu volto a repetir para vocês. Nossa, é de muita, saculeja muito a gente, assim, da gente rever nossas ações. Então é isso, né? Terminamos aqui esse capítulo, essa parte deste capítulo, que depois nós vamos à última parte. E agradecendo, né, ter uma companhia de vocês, esse carinho, de estarem sempre conosco, fazendo seus comentários, a nossa gratidão pela companhia de vocês. E A até o nossa nosso gratidão. próximo encontro, né? Desculpa, te cortei. A nossa gratidão, e não se assustem, porque nós estamos no processo. Basta que nós estejamos dispostos, né, a essa caminhada com Jesus, e certamente teremos aqueles amigos ao nosso lado, nos encorajando, nos dando força para seguirmos adiante. Fiquem com Isso aí. Deus, Jesus, e até mais, Márcia, se Deus quiser. Até mais, Thelma, até mais, queridos.